Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita, aqui na TV Universitária, Canal 7. Este programa é produzido pela USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, os palestrantes espíritas Geraldo Campetti e Valdeir Bezerra falarão sobre a palavra. Esta matéria faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é um prazer novamente estarmos juntos para mais um Café com Luz. Esse momento que a gente toma um cafezinho, um pouquinho de água, um pão de queijo que a gente vai ter mais tarde para tratar de assuntos muito importantes que têm a ver com a nossa espiritualidade, a nossa essencialidade, e a gente faz isso lastreado nos ensinamentos da doutrina espírita. Para esse episódio, dessa vez a gente tem aqui dois convidados, dois grandes e queridos amigos do coração, Geraldo Campetti. Prazer, Maurício. E Valdeir Bezerra de Almeida, os nossos amigos. E sem formalidade, né, que é a proposta, nosso amigo, entre várias atribuições, divulgador da doutrina espírita, tanto o Valdeir como o Geraldo. Geraldo na FEB, com encargo da vice-presidência, mas também com a série de trabalhos. E Valdeir aqui em Brasília, colaborador da FEB, da FEDEF, do GECAM, Grupo Espírita Casa do Caminho, lá no Guará. Bem rapidinho para a gente entrar no nosso tema. A gente já começou o café antes, não foi, Valdeir? Foi. E vocês disseram que estavam conversando no carro a respeito da palavra, que é esse o nosso tema. Mas a palavra, qualquer palavra, Valdeir. E aí vocês falavam da palavra a serviço do bem, a serviço do bem geral, do nosso próprio bem. Como é que estava essa conversa que começou antes da mesa? Puxem daí. Na verdade, eu quis entender assim, o conceito na experiência que o Valdeir tem acerca do próprio Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha. Exatamente. Eu perguntei para ele que ele, né, qual é a apreensão ou o entendimento que ele tinha acerca desse conteúdo. Ele me deu uma informação que eu fiquei assim realmente na posição de quem tem que aprender com quem sabe, não é? Então... Diz então, Valdeir. Eu entendo que o Sermão da Montanha é o maior discurso que a humanidade já recebeu, já ouviu. Pela simplicidade e pela abordagem ampla que Jesus fez dos grandes problemas da humanidade e, ao mesmo tempo, sintetizou de uma forma que todos nós entendemos e permitiu que nós possamos, ao longo dos séculos, ir interpretando o seu discurso. Então, não há discurso mais importante para a humanidade, fundamentalmente para o espírito. Para o espírito. Que toca na essência, né? Vai assim no fundo das nossas necessidades, no despertamento das virtudes que a gente precisa cultivar. E é tão interessante, porque a gente estava recordando, né, Valdeir, o capítulo 5, lá de Mateus, que ele coloca, e Jesus vendo a multidão. É uma coisa muito interessante, porque Jesus vendo a multidão, Jesus sempre observou a multidão, sempre acompanhou, sempre cuidou. Ele é o nosso guia, não nosso era um modelo. olhar raso. Não era. Já começava a estabelecer uma comunicação. Exatamente, que é uma forma de diálogo, uma forma também de você se expressar, não é? Então ele... olhando, vendo a multidão, sobe a um monte, não é? Ele sobe a um monte, que isso também tem uma figuração, uma simbologia. E aí ele assenta-se e os discípulos se aproximam. E aí Mateus continua narrando de maneira bem interessante, né, Valdir, que a gente estava recordando. E abrindo a sua boca os ensinava dizendo. É uma coisa maravilhosa, né? E esse aspecto, né, essa informação de que eles
se assentou-se ali, nos leva a entender que ele se colocou na mesma condição de todos que estavam ali sentados para que o seu discurso fosse aceito. É a tal da roda da conversa que hoje tanto se fala, né? Fazer uma roda de conversa, Jesus já empregava esse método. Porque às vezes nós podemos estar falando, até ensinando, mas colocamos-nos numa posição acima de quem está nos ouvindo. É interessante. Para sermos considerados sábio, mestre, professor. E Jesus não se igualou, ele sentou ali. Ele não subiu num púlpito, né? Numa pedra mais alta, enfim, para... Os principais discursos que Jesus ele poderia ter procurado, os grandes templos, as sinagogas mais importantes. Exatamente, procurou a natureza. Aí tem o objetivo dessa fala. Aí o objetivo. Qual é o objetivo? Pois é, Maurício, é tão interessante porque quando a gente vê, ele conversa com os discípulos. É um diálogo que ele tem com os seus discípulos. Os discípulos se acercam dele, ele já estava sentado, os discípulos se aproximam e ele abre a boca para os ensinar na condição de mestre. É o mestre que ensina, o Senhor que vive a mensagem, por isso ele tinha autoridade. E aí ele começa, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Foi tão bonito você falar do maior discurso, eu me lembro, parece que estou ouvindo o Divaldo na palestra falando, e quando ele abriu a boca, nunca ninguém falou como ele falou, como ele havia falado antes. Então, será que era o conteúdo só? Imagina que vibração era essa, que contato era esse que ele estava estabelecendo. E com o papel do receptor, o que facultava essa comunicação, além dele ser o grande governador do planeta, né? Vocês têm trabalhos na área da comunicação. E nós podemos fazer uma observação interessante. A fala, né? A fala. Aqueles que Jesus enviou antes dele, não escreveram nada também. Não é? O Buda, Zaratustra, enfim, outros líderes que se manifestaram, que trouxeram ideias renovadoras, que se aproximaram muito daquilo que o Cristo viria ensinar. E Jesus não escreveu nada, até porque a época não permitia isso. Mas ele tinha confiança de que a sua palavra iria perdurar. E ele soube colocar essa palavra. Não é? Então, eu fico imaginando o quanto a fala tem poder. O magnetismo, né, Valdir? É uma coisa impressionante. O magnetismo humano e espiritual de Jesus envolvia aqueles que estavam ali escutando, que estavam presentes. A transformação do mundo a partir de um discurso. Não é? Extraordinário. Agora, só podia vibrar quem tinha conquistado, porque senão a gente poderia ter equivocado em entender que Deus teria feito um filho de uma matéria especial, privilegiada. É que a gente não tem ideia do caminho evolutivo do Cristo. Né? Mas essa vibração é de uma conquista que ele quis mostrar que essa vibração tem que ter um embasamento, a palavra lastreada no exemplo. No exemplo, sem dúvida. E ele começa com a maior de todas as virtudes, que é a base para todas as que virão depois, a humildade, né? Pobreza de espírito, no caso aí, bem-aventurados pobres em espírito, está falando da humildade. Então, para nós que trabalhamos de certa maneira com a comunicação com a palavra, a virtude e humildade é fundamental, principalmente porque o ide pregai é sobretudo através do exemplo que dá vida, e aí de fato convence e arrasta. Não é só o verbo que às vezes é um chamariz, pode ser até bonito, mas que pode passar. Por que a mensagem de Jesus ficou viva até hoje? Por exemplo, o Sermão do Monte, como o Valdir falou, o maior discurso de todas as épocas, todos os tempos, por causa da vivência do Cristo. Ele dava o exemplo, ele tinha autoridade moral. E aí ele continua ensinando, né? Até hoje. Você estava falando antes, Valdir, eu queria resgatar para cá com o Geraldo, em relação àquela questão de você realmente dialogar. Muitas vezes a gente não estabelece, e o Cristo fazia muito bem isso, e ele procurava adaptar o seu discurso com parábolas, com a cultura, com os hábitos. Às vezes a gente parece que está dialogando, mas está esperando só a deixa. Lembra que você falou até num processo de atendimento fraterno? Eu estou me lembrando aqui que o André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, ele fala, tem um capítulo, a responsabilidade da palavra. Então ele fala, ele tece comentários como a espiritualidade
vai trabalhando até que a gente consiga se manifestar pela fala. E no final ele conclui com uma frase fantástica. Com a fala, deu-se início à responsabilidade do homem. Olha só. Olha, como é que é com a fala? Assim que o homem começou a falar, ele passou a ser responsável. Deu-se início à responsabilidade do homem. É uma coisa muito séria, né? Pois é. O tanto de responsabilidade que a gente Porque tem. a fala é que vai permitir a integração, a convivência, não é? A fala vai fazer com que eu possa lhe ajudar e, ao mesmo tempo, condenar você a um sofrimento, a uma dor. Posso provocar uma guerra, como posso conquistar a paz com a minha fala. A própria revelação espírita, né? Você vê a terceira revelação aqui no Ocidente, se deu por meio da comunicabilidade dos espíritos. E isso é a expressão, que seja escrita, seja falada, seja verbalizada pelo movimento das mesas, enfim, do jeito que for, você tem ali um fenômeno que é a manifestação de vontades inteligentes e traz a revelação. É um hino de amor, é uma poesia, o Evangelho. O início do capítulo de João, ele fala, e o verbo se fez... Não é? No princípio? O princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, falando de Jesus. Então ele começa o Evangelho dizendo que Jesus era o verbo. E o verbo é ação, não é, Valdeir? Verbo é ação. Gramaticalmente, sem o verbo a gente não consegue dizer nada. A não ser, sei lá, qualquer coisa assim, sem muito sentido, né? Pouquíssimas coisas a gente pode dizer sem o verbo. Assim também, como pouquíssimas coisas a gente pode conquistar para a nossa felicidade sem o Cristo. Só lembrando aqui a questão do Sermão do Monte também, ou da montanha, quando depois fala dos bem-aventurados que choram porque serão consolados, tem bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então essa mansuetude também vai muito de um comportamento íntimo, né? Pessoal, em que até na nossa forma de expressar, né, Valdeir, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser compreensível, não é? Tem que não ofender o outro, porque a gente às vezes fica irado, né? Fala alto, aquela coisa toda. É um perigo, né? O uso da fala, ela é a construtora da nossa paz, da nossa felicidade, se nós soubermos usar a palavra, né? Dizer as coisas de uma maneira assim interessante, primeiramente, porque tem que interessar o outro, né? E de uma maneira construtiva. O que vocês estão falando suscita, Valdeir, não sei se você concordaria, da gente estar um pouquinho mais... Quando a gente fala vigilante, não é de censura. Atento, porque se é tão importante, a gente devia perceber melhor como é que a gente tem feito o uso disso, não é? Dessa forma da gente se expressar. E é algo que nós usamos mais durante o dia sem perceber. É a fala. A gente fala muitas palavras ao longo do dia, milhares delas durante o dia, dependendo então do trabalho, da função da pessoa, né? Então ele usa a palavra e precisa tomar muito cuidado, saber como dizer a verdade, por exemplo. Eu estou me lembrando de um conto que eu li em um dos livros, em que um monarca teve um sonho em que ele perdia todos os dentes. Aí ele pediu que fosse lá um sábio para interpretar o sonho, né? E aí o sábio chegou e disse: olha, majestade, cada dente que caiu é um parente seu que vai morrer. E aí o rei ficou aborrecido, furioso, chateado, aborrecido, mandou dar uma chicotada. Ele não sabe nada e tal, porque ele ficou, né, triste. Vou perder meus parentes? Aí chamou outro. Aí o outro veio e disse assim: majestade, o sonho diz o seguinte, que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes. Ele ficou feliz da vida. A notícia era a mesma. Ele disse a mesma coisa que o outro, só a maneira de dizer, de falar, é muito importante para que a gente possa
conquistar. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Deixa eu pegar a palavra para a gente chamar o nosso intervalo. Vocês ouviram aí, foi o barulho do aviso do forno do pão de queijo, mas você não sai daí não. Aguenta só um instantinho, a gente vai fazer um intervalinho e nós voltamos para o segundo bloco desse Café com Luz sobre a palavra com o Valdair e o Geraldo Campetti. A gente volta já já. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Meus amigos, nós voltamos do nosso pequeno intervalo, o pão de queijo já está aqui, vamos continuar com o nosso cafezinho, com esse bate-papo gostoso. Valdeir, a gente no intervalo já estava falando, você com algumas referências aí, nos lembramos de Rubem Alves, com um texto maravilhoso de escutatória, porque tem muita oratória, não é, Valdeir? Mas cursos de escutatória, segundo Rubem Alves, são poucos. E não é só uma questão poética, a importância de se ouvir. Isso não é só humildade, porque a gente acha que humildade é uma virtude para fora, mas ela é para dentro. O que a gente está perdendo, Valdeir? A gente está perdendo muito a capacidade de realmente criar uma comunicação. Qual a importância disso? E aí eu queria que você já fizesse ponte com o texto que você trouxe aí para a gente, bonito. Nós entendemos que não alcançamos ainda aquela comunicação que não seja egocêntrica, né? Egoísta. A gente fala muito ainda de nós e para nós, né? Quando eu me disponho a falar, eu tenho uma preocupação de que eu devo falar bonito, eu devo ser admirado depois, devo ser elogiado por aquilo que eu vou falar. Por isso que muitos palestrantes, no início da sua vida como palestrante, têm receio de fazer uma palestra porque ele tem receio de ser avaliado. Mas a avaliação é necessária, né?
Principalmente quando nós estamos conversando aqui. Eu estou falando aqui com vocês. Até para melhorar, né? Né? E vocês poderão me avaliar, o público vai me avaliar e vai dizer assim, poxa, ele falou uma coisa que eu não concordei, ou ele está falando de uma maneira que parece que ele sabe mais do que os outros. Nós temos que tomar cuidado com isso. Só pegando um gancho disso aí, eu me lembro uma vez que eu assisti uma palestra assim, em que de cada 3 palavras que o orador falava, eu não conseguia entender uma. Nossa! Aí eu falei, nossa, mas eu sou muito ignorante, alguma coisa assim. Porque tem essa questão também, né? Da gente conseguir se aproximar pela facilidade, algo que seja inteligível, compreensível ao outro. Porque senão a gente não consegue conversar, não consegue dialogar, não é? A fala Por tem isso que Jesus contava histórias cujo núcleo era conhecido de todos. Então ele falava da agricultura, falava das ovelhas, falava do pomar, falava, enfim, do peixe, não é? Das sementes. Das sementes. Então ele dava esses exemplos. E aí cativava. O pescador estava ali. O que é que ele vai falar, né? O que é que vai sair daí? Tinha a ver, né, com o contexto. Exatamente. Quando nós buscamos conversar com alguém e queremos ajudar esta pessoa, é necessário que a gente conheça algo sobre ele, para poder ajudar. Assim, eu estava aqui recordando essa questão, o poder da palavra é tão grande que foi a palavra que revolucionou a história da humanidade ao longo do seu transcurso, né? Oradores, a gente se lembra do próprio Hitler, por exemplo, uma Alemanha ali decaída, não é? Em termos de autoestima, e ele com o discurso conseguiu levantar. Claro que depois teve um direcionamento, enfim, que não, a gente sabe pela história que não foi o acertado, mas o poder... Mas força tinha. Sim. Não, mal direcionado. A força maior dele era o discurso mesmo. Né? A gente vê a segurança de um Gandhi, por exemplo, quando fala com assertividade e com uma autoridade, não é? A autoridade que ele tinha, por exemplo, quando ele não foi recebido por conta dos seus trajes, né, as vestimentas que ele tinha, a melhor palavra que ele utilizou foi mandar um terno embrulhado para onde ele iria falar, né, onde ele estaria presente numa possível entrevista. Aí ele provocou foi uma comunicação não verbalizada, mas demonstrando, inclusive, a sua reação. É interessante ele falar da comunicação não verbalizada, porque até na música a pausa é fundamental. Há comunicação no silêncio, né, Valdir? Às vezes a gente não para nem para dar a pausa para isso, né? O silêncio, mas não só o silêncio dosado. Você ia falar alguma coisa aí, eu atravessei. Não, pode continuar o seu raciocínio. Eu estava querendo lembrar aqui do que Mateus disse, né? Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Olha aí. Olha. Mateus Levi, né? Levi Mateus é o... Mateus, o próprio evangelista. O evangelista, capítulo 26, ele diz. Então ele fala que o pessoal percebeu que era o Pedro pela maneira dele falar. E as pessoas percebem quem nós somos, que está dentro de nós, pela maneira como nós falamos. A gente até tenta enganar, né, Valdir? Às vezes não consegue. Podemos enganar algum tempo. Acaba se revelando em algum momento. Podemos enganar por algum tempo e alguns, mas não vamos enganar todo o tempo e todas as pessoas. Né? E nem a nós mesmos. Tem aquela expressão de Gandhi também, quando fala da origem até do... Tudo começa no pensamento, né? Então ele pede, cuide do pensamento, porque os pensamentos, né, vão se transformar em palavras. Cuide das palavras, porque as palavras vão se transformar em atos. Cuide dos atos, porque eles vão determinar o seu destino. Alguma coisa assim, resumidamente, né? Então, é muito cuidado que a gente precisa ter com o que a gente está falando, como nós falarmos. Porque a gente também tem que cuidar desse como, porque a gente às vezes fere, magoa, ofende, não é? E não é só na modulação, por exemplo. A gente está aqui, obviamente, nós temos um laço de carinho aqui. Mas quantas vezes a gente simula, faz a voz melodiosa, melíflua, né? E, na verdade, o veneno é da serpente por trás. Então não é a fala mansa na aparência. Exato. E a gente pensa que engana, porque as pessoas começam a perceber pelos nossos atos, pelas nossas intenções. A gente está falando, isso parece óbvio, Valdir, mas é desafiador, porque às vezes a gente não percebe nisso.
Você tinha feito um destaque dessa mensagem, eu estou curioso, querendo que você faça uso. É uma mensagem da Meimei, Oração Diante da Palavra. Do Chico, psicografada? Psicografada pelo Chico, né? O espírito Meimei. E ela então, aqui nessa mensagem, ela demonstra, ela fala exatamente da importância da palavra, né? E aí ela pede em determinado momento, ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Então ela pede ajuda a Jesus para lembrar o que deve ser dito e tirar da cabeça dela, né, tudo aquilo que não seja coisa boa. E em determinado momento ela também fala, em qualquer conversação, veja bem, em qualquer conversação, por mais simples que seja, a gente às vezes conversando com a esposa, com o filho, com o irmão, acha que pode falar de qualquer jeito, não é? Eles vão me entender. Né? Então diz ela assim, em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Olha só. O mal pode nos usar. E a palavra pode perturbar como ela pode levar ao equilíbrio. Né? A Exatamente. gente só acha que perturbação é um sujeito totalmente já violento. E não é. E é bom que se diga, quem está nos assistindo, que ele ou ela, a qualquer momento, poderá estar ajudando alguém de acordo com a sua conversa, ou então estará fazendo aquela pessoa infeliz. Exatamente. Eu estava me recordando que até nos estudos agora mais assim próximos em torno do suicídio, que é uma verdadeira epidemia silenciosa, como um folheto aí divulga, né, produzido pelo ID, em trabalho de parceria muito interessante, que coloca exatamente que você pode salvar uma vida apenas com uma pergunta. Olha a pergunta, você chega ao lado da pessoa e diz assim, o que é que eu posso fazer por você? Exatamente. É um deslocamento da própria centralidade. Então, antes de falar aquilo que eu acho que é o certo e que é o melhor para ela, como é que eu sei? Eu vou perguntar exatamente isso. O que é que eu posso fazer para te ajudar, enfim, tirar você dessa situação? Que a gente se coloca à disposição, não é? E aí, na medida em que vamos ouvindo, a gente vai construindo um discurso que poderá ajudar, porque vamos ter assistência espiritual. E acontece algo, entre aspas, que não tem mágico, né? Mas a magia da gente conseguir fazer uma conexão essencial, né, Valdeir? Porque quando eu busco o real interesse em estabelecer uma conexão sincera, desprovida de falso egoísmo, ou de egoísmo, né? Falsa humildade. Né? Eu toco o coração do outro. Verdade. Toda vez que nós nos colocamos à disposição para ajudar alguém, a gente faz a conexão com alguém que está ali, que está querendo ajudar aquela criatura, que é um espírito amigo. Pode ser a mãe, o pai, o irmão, o anjo da guarda. E é por isso que André Luiz recomenda o cuidado que a gente tem que ter, inclusive, com o nosso verbo. Em conversação, como é que a gente deve se comportar? Porque a gente às vezes tem uma conversa que não é tão produtiva, você se junta ali no grupo e começa também a conversar de maneira não produtiva. A maledicência. A maledicência, né? A gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. E nos círculos domésticos, porque de repente a gente vem para o café, né? Faz o café com luz, na volta da mesa, e chega em casa, não tem nem porque em casa, entre aspas, a gente pode tirar a máscara. E aí não tem a caridade onde aquele que é o mais próximo em casa, que é um alerta. Porque às vezes a gente é chamado a atenção e fica com vergonha. Né? O André Luiz fala que é muito raro um grupo de pessoas se reunir e ficar durante 10 minutos conversando elevadamente. Porque alguém do grupo vai propor uma conversa que não tem nada a ver com aquilo que a gente está pretendendo. E ali destoa. Aí os outros se animam, a vibração toma conta. Mas aí, Valdeir, é a necessidade da gente ter uma postura firme. Que a gente tem que se colocar mais, até com a verbalização de uma maneira educada. A vigilância. E não deixar de se colocar, né?
Com educação, com respeito, colocar, olha, preciso chamar atenção para essa vigilância, porque às vezes você vai inadvertidamente, sem querer, você já se envolveu e é um problema. Então eu conheço espíritas que divulgam no WhatsApp coisas que aí eu respondo assim, você é responsável pelo que divulga. Exatamente. Passo para ele. E isso está em André Luiz, quando fala na conduta espírita, exatamente isso. A gente tem que ter essa responsabilidade. Divulgando falas, coisas assim, que eu digo, gente, como é que a pessoa espírita... E refletido, não é? Ninguém fala da triagem, da importância de você triar. Porque tem coisa que, mas é verdade. Será que é verdade? Se for verdade, será que esse negócio vai ser útil, vai ser bom para alguém? E se fala, na verdade, inclusive, em termos de uma verdade que deve ser colocada com um amor. Não, eu posso ser sincero, mas é uma sinceridade com amor. Não precisa ser aquela veemência toda negativa, né, de você ofender. A gente tem que perguntar o que vem, eu gosto muito desse termo que a gente vê em Joana, o que vem da sua nascente afetiva. Você tem a coragem de poder saber, antes de anunciar a palavra, qual é o sentimento que está dando impulsão para ela? É tão sério isso, não é só para um café gostoso aqui, não. Olha, e voltando a Jesus, né? Que sempre bom voltar a Jesus. Difícil, é importantíssimo. Quando ele diz que não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas o que sai, ora, isso, o que sai é a palavra. A gente está verbalizando. Né? A palavra é que vai tornar a gente impuro. Nós vamos ficar impuros pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos. Então, no dia de juízo, nós vamos prestar conta. Ou seja, ao desencarnar, né, vamos nos encontrar com todas aquelas imagens que nós criamos ao falarmos. Porque quando eu falo, eu crio essa imagem. Estamos construindo. Nós construímos. Assim como eu posso construir um remédio para alguém que está sofrendo, eu posso também construir espinhos, sei lá, coisas assim que possam maltratá-la. Eu vou segurar a palavra. Se vocês estão curtindo a gente também, mas nosso tempo está esgotado por hora, mas fica o nosso agradecimento por essa palavra tão sincera. Nós é que agradecemos, né? Isso mesmo. Que a nossa fala seja sempre a mais elevada. Olha, um beijo no coração de todos e com a palavra a vocês e até o próximo Café com Luz. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS.
a mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution, 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Do sol viajando azul, aquecer, dourar as folhas, corpos, luzes, indo espaço azul, levando ao azul suas frases. Azul, a terra é azul. Quando os lírios lá dos campos liberam o aroma, vem no vento e o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos auréola azul. Oh, azul, a terra é azul. Oh, lhe dar a vida, vem azul, leve, flutuar leve, meu corpo leve no azul, leve, flutuar leve, meu corpo leve no azul. Se azul é o céu, na terra do seu céu tens o céu azul. Liberam o aroma, vem no vento e o vento vem via azul. Quando os homens não cuidarem mais da guerra, verão em seus dedos auréola azul. Em tudo que olhares, verás, verás o azul.
Muitos amigos espirituais têm nos dito que nós cantamos o azul pelo fato de que a terra, uma simbologia do verde, onde a natureza vasta, é rica, não há mais lugar onde o homem não tenha conquistado. Mas o azul não. O azul como simbologia do infinito, do grande universo, é uma grande escalada do espírito e todos nós estamos em direção a esse azul. Portanto, a música Terra Azul é um estímulo a todos nós, espíritos imortais, adquirirmos essas regiões mais belas, mais suaves, divinas, nos tornando divinos para habitarmos essas regiões azuis, no sentido de elevação. Por isso nós cantamos o azul e a Terra Azul, música, quer dizer exatamente isso. Terra é azul, quando os lírios... Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária, Canal 7, todas as sextas-feiras às 15 horas, como também às 20 horas. Já aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e colocar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final desse nosso programa. Eu desejo a você um ótimo final de semana, com muita luz, paz e amor. Que Deus o proteja, o abençoe, como também a toda a sua família. Meu beijo e até nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos, das 12 às 12 horas e 50 minutos, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Tupã AM. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS.
a mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution, 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.